Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer a gravação da aula de uma forma diferente. Então hoje nós vamos procurar, trabalhar então com o gabarito da atividade de número 6. Então hoje nós vamos falar sobre o gabarito da atividade 6. Então a gente vai fazer aqui a gravação eu escrevendo, detalhando cada questão, para que vocês possam olhar então depois o link e estar trabalhando então com as dúvidas, já que esse conteúdo pode ser cobrado na nossa prova presencial. Então a primeira questão é expressar a dízima periódica, que é dada por 0,58444 e assim por diante. Então, como uma fração comum, em outras palavras, encontrar a fração geratriz dessa dízima. Então, a fração geratriz, na verdade, seria aquele número racional que representa então essa dízima. É sabido por todos vocês, que a representação decimal de um número racional, ou ela é finita ou ela é infinita periódica, como acontece aqui na primeira questão. Então, procedimento simples, este conteúdo poderíamos entender como um caso específico, da teoria de séries. Então, é aquele procedimento que vocês ensinam lá na educação básica. Você pega o x e chama o x de 0,58444 e assim por diante. E aí a gente observa que o período aqui ele vai começar no número 4. Então, para que eu possa andar com a vírgula duas casas para a direita, então eu vou multiplicar o x por 100. Então eu vou ter 100x, vai ser 58,444 e assim por diante, tá? Ou, se você quiser esse mesmo procedimento, você pode trabalhar da seguinte forma. Quando você olha o 100x como sendo escrito dessa forma, então na verdade o 100x pode ser escrito como 58 mais 0,444 e assim por diante. Ou seja, você agora pode ter que o 100x, ou seja, nesse caso a gente pode ter o 100x como sendo 58 mais, o que seria o 0,444, que seria 4 nonos, onde você pode utilizar o mesmo processo que a gente fez aqui, de chamar o x de 0,444 e assim por diante. Então, 100x igual a 58 mais 4 nonos, tirando o mínimo é 9, então aqui 9 por 1 vai dar 9, vezes 58 vai dar 522, mais 4, então nós vamos ter aqui 900x, então multiplicando cruzado, 900x é igual a 526. Portanto, a fração geratriz dessa dízima seria x igual a 526 dividido por 900. Caso você queira fazer aqui a simplificação, a gente pode simplificar esse número por 2, vai dar 263 dividido por 450, tá? Então essa seria, a justificativa para o desenvolvimento da nossa primeira questão da nossa, então, atividade número 6, tá? Depois que a gente fez, então, a primeira questão, agora nós vamos trabalhar com a segunda questão. A segunda questão, então, nós temos o seguinte. Eu coloco para vocês a série geométrica, A mais AR mais AR ao quadrado, assim por diante, Na verdade, isso é o somatório, de A elevado a R elevado a N menos 1, o N variando de 1 até infinito. Então aqui nós temos uma série geométrica, onde a razão seria o número R, tá? Então, essa parte, vocês devem lembrar lá da progressão geométrica, lá da PG, da educação básica. E aqui então nós temos, que esta soma, ela converge, ela é convergente para A sobre 1 menos R, onde o A seria o primeiro termo da série em questão, desde que o módulo de R seja menor que 1. Então, se o módulo de R for menor que 1, então essa soma converge. Se o módulo de R for maior que 1, então aquela série ali, ela é divergente. Então nós temos essa condição que essa série ela só vai ser convergente a partir do momento que nós tivermos que o módulo de R é menor que 1. E aí eu coloco para vocês alguns exemplos e peço para vocês analisarem
se essa série em questão, se ela é convergente ou se ela é divergente. Então, na letra A, por exemplo, a gente tem a série somatório de n variando de 1 até infinito, de 3 vezes meio elevado a n menos 1. Então, essa é a série da letra A. E aí, nessa série da letra A, a gente vai observar o seguinte: se nós fizermos o n igual a 1, então o nosso primeiro termo, que vai ser o termo A, vai ser meio elevado a zero, que é 1, então o A vai ser 3. Né? E, obviamente, nesse caso, a gente tem que o R, né, é meio. Observe, né, que o módulo de R, então, como a razão aqui é meio, observe que o módulo de R é menor do que 1. Então, para a gente identificar a soma dessa série, então, essa série, então, ela vai ter soma, né, dada por, então a gente já vai usar a fórmula agora, que na verdade representa, né, a fórmula para o cálculo da soma de uma PG, né, uma PG finita, né, quando a gente fala que sua soma é finita. Então, a fórmula para a gente caracterizar, então, a soma é A dividido por 1 menos R. O A é o primeiro termo da série, que no nosso caso é 3, dividido por 1 menos meio. Isso vai dar 1 menos meio, obviamente, vai dar meio, então vai ficar 3 dividido por meio. Então, na verdade, aqui nós vamos encontrar o valor 6. Então, significa que essa soma, né, que representa a série da letra A, ela é convergente e converge para 6. E nesse caso, né, nós temos, então, que o intervalo de convergência, né, seria de menos meio a meio, tá? Bom, então, o mesmo procedimento que a gente fez na letra A, a gente vai fazer na letra B. Na letra B, nós temos a série dada pelo somatório de n variando de 0 até infinito, de 3/5 elevado a n. Então, aqui a gente observa o seguinte: ó, quando você faz o primeiro termo da série, que é para n igual a 0, a gente vai ter que o termo A, ele vai ser igual a 3/5 elevado a 0, que é 1. E nesse caso, a gente tem que a razão, né, ela é 3/5. Portanto, para a gente calcular a soma dessa série, é A dividido por 1 menos R. Observe mais uma vez que o módulo de R é menor do que 1. Então, vai ser 1 dividido por 1 menos 3/5. Então, a soma dessa série é dada por esta continha, né? 1 dividido por 1 menos 3/5. Obviamente, isso aqui vai dar 1 sobre 1 menos 3/5, o mínimo aqui é 5. 5 por 1 dá 5, menos 3 vai dar 1 sobre 2/5. Então, nesse caso, nós vamos ter que essa soma, né, ela é, então, 5 meios, né? Então, essa série, ela converge para 5 meios. Então, a soma dessa série dada por somatório de n variando de 0 até infinito, de 3/5 elevado a n, então, essa soma seria 5 meios. Então, essa série da letra B, ela também é convergente. Esse mesmo procedimento que a gente fez para a letra B, a gente vai fazer para a letra C. Na letra C nós temos π sobre 2 mais π ao quadrado sobre 4 mais π ao cubo sobre 8 mais reticência. Aqui, para a gente determinar a razão, você pode fazer a divisão de um termo para o outro. Então, se eu pegar, né, π ao quadrado sobre 4 e dividir por π sobre 2, eu vou encontrar a razão. E a razão nesse caso, então, vai ser π sobre 2. Se a razão aqui é π sobre 2, observe, então, π sobre 2 é um número positivo. Observe que o módulo, então, de π sobre 2, que é o próprio π sobre 2, é maior que 1. Consequentemente, né, nós temos que o módulo de R é maior que 1. Se o módulo de R é maior que 1, significa que esta série, ela é divergente. Então, aqui nós estamos utilizando, né, um procedimento básico que a gente vê lá na educação básica, que é o trabalho envolvendo o que a gente chama das séries numéricas, que é lá as nossas progressões geométricas, né? Então, essa seria a nossa segunda questão. Para a terceira questão, nós vamos ter o seguinte: classificar em cada uma das afirmações, né, abaixo em verdadeiro ou falso. Então, na verdade, aí nós temos aqueles velhos resultados, né, que a gente tem a respeito, né, da caracterização de conceitos, de definições, de teoremas que são colocados lá no nosso guia de estudos, né, em relação ao conteúdo que a gente vai estar trabalhando. Com relação à questão de número 3, então é V ou F. E aí você vai ver
né, de acordo com o valor lógico de cada uma das afirmações colocadas aí no problema, tá? Então vamos fazer a parte que tem os cálculos, né, para vocês entenderem de uma forma melhor, então, eu escrevendo aqui a solução de cada um deles. Para a questão de número 4, nós temos que considerar essa série somatório de n ao quadrado, quando n varia de 1 até infinito. Então, observe que essa série aqui, ela tem como primeiro termo 1 ao quadrado, depois 2 ao quadrado, depois 3 ao quadrado, e assim por diante, né? Ou seja, 1 mais 4, mais 9, mais 16, e assim por diante. Então, esta série, né, eu pergunto para vocês, ela é convergente ou ela é divergente? Lá nós vimos o seguinte, se nós observarmos aqui, se você trabalhar com as somas parciais, né, então se eu pegasse aqui o S1, seria o A1, que é 1, 1 ao quadrado, que é 1. O S2, que seria o A1 mais A2, então seria 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, então vai dar 5. Depois, se a gente for trabalhar com S3, vai ser 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, isso vai dar 1 mais 4, 5 mais 9, 14. E assim por diante, né? Se a gente fosse trabalhar com essas somas parciais, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais n ao quadrado, e assim por diante, o que nós vamos observar? Que as somas parciais crescem, né, de forma ilimitada. Então, observe, né, que as somas parciais, elas crescem de forma ilimitada. Consequentemente, como essa soma parcial ela cresce de forma ilimitada, significa que se a gente tomar o limite dessa soma parcial, ela vai para mais infinito. Indo para mais infinito, consequentemente, a gente caracteriza que essa série, então, somatório de n ao quadrado, ela é divergente. Então, a série da questão de número 4, ela é divergente, exatamente porque as suas somas parciais, elas crescem, né, de forma ilimitada, ou seja, elas tendem ao infinito quando a gente faz o n cada vez maior, tá? Então, essa seria a questão de número 5. Ou, desculpa, questão de número 4. Na questão de número 5, é um exercício que vocês devem olhar com carinho, porque pode ser um exercício, né, a ser cobrado na nossa avaliação presencial. Então, eu tenho a série somatório de 1 sobre 4n, o n variando de 1 até infinito. Então, nessa situação aqui, o que nós vamos observar? Note que essa série você pode escrevê-la como sendo somatório de 1/4 vezes 1 sobre n. Então, se a gente considerar o c como sendo 1/4, a gente vai usar um teorema que nós temos, né? Que dado uma constante não nula, né? Dado uma constante não nula, então vamos chamar que eu chamei a constante de c, considerando então a constante c não nula, né? Então, se você observar a série somatória de 1 sobre n, que é a série harmônica, né? n de 1 até infinito, essa aqui é a série harmônica, a gente sabe que a série harmônica ela é divergente. Ok? E no nosso caso aqui, se nós olharmos para a nossa série do problema, é como se nós tivéssemos c vezes 1 sobre n, o c igual a 1/4, né? Então, como a série harmônica é convergente, como a série harmônica é divergente, e como a série do nosso problema, nós temos aqui que ela é somatória de 1/4 vezes 1 sobre n, que é como se fosse uma constante c 1/4 vezes, né, 1 sobre n, que é o termo geral da série harmônica. Então, de acordo com o resultado que nós temos no nosso guia de estudos, que fala, se eu tenho uma série somatório de AN divergente, que é como se fosse somatório de 1 sobre n, a gente sabe que ela é divergente. Então, a série somatório de c vezes AN, no nosso caso 1/4 vezes 1 sobre n, ela também é divergente. Então, a nossa série aqui, da nossa questão de número 5, ela é divergente. Então, este exemplo aqui de número 5 é um exemplo muito interessante para vocês olharem, né, e analisarem, porque uma questão como essa pode ser cobrada na nossa prova presencial, ok? Então, eu já vou disponibilizar para vocês esse link logo agora na sequência, né,
da gravação da aula agora, eu já vou disponibilizar esse link para vocês acessarem aqui e assistirem a gravação do gabarito da atividade em questão, ok? Muito obrigado.